Aqui em Caldas Novas está chegando o período de estiagem. E com o período de estiagem está chegando um velho inimigo do cerrado, que ataca as pessoas, os animais e a natureza, que são as queimadas. Mas você já se perguntou como o fogo nasce? Como o fogo se espalha tão rápido? E quem são os heróis para combater o fogo? Nessa reportagem especial, nós vamos estar apresentando o 9º Batalhão de Bombeiros de Caldas Novas e estar mostrando como funciona. Eu sou o Luca e vem comigo. Estou aqui com o Sargento Elias, ele é especialista em apagar incêndio florestal e a gente vai entrevistar ele aqui agora. Muita gente pensa que apagar incêndio é só apagar o fogo, mas o que acontece para a preparação de vocês antes e depois da atuação de vocês no campo? Boa tarde, Natália. Boa tarde, pessoal que está aí assistindo a entrevista. Meu nome é Elias, eu faço parte das fileiras, né, no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Sou especialista, assim como a Natália disse, né, em combate a incêndio florestal. O combate a incêndio florestal é uma área abrangente e que está presente em todo o Estado de Goiás. Respondendo a sua pergunta, Natália, o que a gente faz antes e depois, né? Porque muita gente pensa que é só apagar o fogo. Mas nesse exato momento, por exemplo, nós temos uma equipe lá no PEAMP, que é a sigla de Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco. É um parque estadual ali no município de Goiânia, que margeia a BR-153, né? E é um local crítico, é um ponto crítico que todo ano é alvo de queimadas muito intensas. E nesse exato momento, por exemplo, nós temos equipes lá fazendo um trabalho de prevenção, ou seja, um trabalho anterior às queimadas, anterior ao incêndio. Nós temos lá equipes fazendo ronda, fazendo patrulha, fazendo acero, fazendo queima de alagamento através de queimadas prescritas e protegendo ali o nosso parque estadual, né, na região ali no município de Goiânia, na nossa capital, no sentido de prevenção, né, no sentido de trabalhar para que o fogo não venha a castigar aquele parque como tem acontecido ano após ano. E o depois? O depois, Natália e pessoal que está nos ouvindo, ele do incêndio florestal, ele é bem extenso, ele é só quando chove. Então, no período de estiagem que a gente fala, né, o termo que a gente usa, o período de estiagem, que começa agora com o final das chuvas, ele abre o início de um período crítico, né? Por falta da chuva, por falta de umidade, esse tempo seco, sol quente, ventos fortes que acontece principalmente agora no mês de agosto, né, que daqui a 2 meses a gente inicia agosto, tudo isso favorece o fogo, favorece as queimadas. Então, o período de incêndio florestal ele se estende agora da estiagem até o princípio das chuvas de novo, quando começar a chover. Então, durante todo esse período a gente fica num trabalho de prevenção, que eu mencionei, que é o que está acontecendo lá em Goiânia. Ficamos no período de combate, que é quando algum parque pega fogo, a gente corre lá e começa a atuar de forma direta às chamas, né, um combate direto, e a gente atua até que seja extinto o incêndio, e só terminamos esse processo de prevenção e combate quando chove, porque quando chove aumenta o líquido, né, a água na estrutura da vegetação, e o fogo para, o fogo termina, não tem como mais os incendiários ficarem colocando fogo nas reservas, né, nos parques. É onde termina o nosso trabalho de incêndio florestal. Mas ele tem todo esse trajeto. Iniciando agora, por exemplo, em junho, ele só vai terminar lá no final de outubro, começo de novembro. Então ele dura todo esse período. Entendeu? Tem algum tipo de vegetação do cerrado que é mais inflamatório ou dando mais risco de queimada? Tem sim. A gente tem algumas vegetações que, ao serem aquecidas, elas se pirolizam, né? Eu não sei se você entendeu o termo, mas elas queimam com maior facilidade, elas se propagam, né, a chama nela com maior propriedade, com maior facilidade e com velocidade.
e dificulta em contrapartida, né, dificulta o combate, dificulta a atuação. Que é um exemplo, cana-de-açúcar. Aqui na nossa região mesmo, né, em Morrinhos, temos várias e várias lavouras de cana-de-açúcar, onde temos usinas para açúcar e usinas para álcool, para etanol, que é extraído da cana. Então, quando acontece um incêndio florestal numa lavoura de cana-de-açúcar, é muito difícil o combate. Por quê? Porque a cana-de-açúcar, ao ser aquecida, ela piroliza muito rápido e ela solta ali aquele vapor inflamável, né, do etanol. Então ela se propaga com muita facilidade às chamas, né? Ela alimenta o fogo muito bem e dificulta o nosso combate. Também acontece aqui na região nossa de Caldas Novas, na Serra de Caldas, com a canela de ema. Não sei se vocês conhecem, mas é uma árvorezinha baixa, né? No muito ela fica dessa altura, mas o mais comum dela ela tá baixinha, pequena, ela dá uma flor roxa muito bonita, mas ao queimar, quando o incêndio florestal chega nela, o caule dela solta uma espécie de óleo dela, e aquilo ali fica alimentando o fogo. Aí dificulta de apagar, né? Dificulta o trabalho de combate ao incêndio florestal. Acaba que muitas vezes a gente tem que cortar ela e jogar para o lado onde já está queimando, porque ali não tem problema ela continuar queimando, né? Tendo em vista inclusive que os locais que se encontram canela de ema são no alto das serras, então ali a presença de água é muito escasso, né? Praticamente não tem água ali. Então a gente já sobe com muita pouca água para o combate. Hoje o combate é feito muito com soprador. Então, com o soprador a gente não consegue apagar o fogo da canela de ema, por exemplo. E aí dificulta o trabalho. Aí a gente acaba tendo que lançar ela numa área queimada, né, que é o que a gente chama de black. Ali é onde ela vai terminar a queima dela. E quanto ao preparo psicológico? Porque quando você está em combate, você está lidando com vida de animais, da floresta, de pessoas também. O preparo psicológico do bombeiro militar, de uma forma geral, ele tem que ser constante, né? O bombeiro militar ele tem que estar constantemente se preparando, fisicamente e, como você bem perguntou, psicologicamente. Você tem que estar preparado para chegar num local onde está ocorrendo uma queima, por exemplo, e ter ali uma pessoa numa situação vulnerável, numa situação de risco, correndo, né, risco de talvez perder a vida por conta do incêndio. Da mesma forma, animais, né? A gente lida com essa situação de chegar na floresta, tem ali inúmeras e inúmeras árvores e plantas queimando, e animais fugindo. Muitas das vezes passa animal pela gente nas linhas de combate, fugindo do fogo, né? Porque o fogo ele amedronta, né? Ele intimida. Então o normal de um ser humano sem treinamento e de um animal é fugir. Ele vai ver o fogo numa direção e vai fugir na direção oposta. E a gente tem que estar constantemente nos preparando para isso, né? Treinando, né? Aperfeiçoando as nossas táticas, as nossas técnicas, para a gente poder lidar bem com essa situação aí, né? De atender da melhor forma possível e diminuir o risco, né, para todos, inclusive para o nosso, né, que estamos ali para prestar o socorro, o devido socorro. Se a gente não tiver seguro, não tem como levar segurança para quem está precisando. Então é isso, essa foi a entrevista que a gente fez com o Sargento Elias. Muito obrigada. Muito obrigado, Natália, muito obrigado, pessoal. Estamos sempre à disposição para o que vocês precisarem, tá? Precisou, 193, Corpo de Bombeiros está sempre pronto para atender a sociedade. Agora estamos aqui com o Major Batista, comandante do 9º Batalhão aqui de Caldas Novas. E Major, nós queríamos entender um pouquinho sobre como que é o preparo para o período de queimadas. Se tem algum sistema de inteligência ou algum monitoramento preventivo. Muito bem, o período de estiagem, né, que ocorre, que é o período onde fica mais propenso à ocorrência dos incêndios florestais, ele é uma das
dos períodos mais importantes para nós em relação à demanda de ocorrências, né? Aquilo que ocupa o Corpo de Bombeiros no atendimento à população, né? E à proteção do meio ambiente. E com isso, nós realizamos todos os anos a Operação Cerrado Vivo. Então, mesmo antes do período, né, de estiagem, ainda no período de chuva, já se inicia toda a mobilização com planejamento, e a operação se divide em 3 fases, que é a fase preventiva, a fase de preparação e a fase de resposta. Durante a fase preventiva, que ela ocorre ali no início do ano, pegando ali os meses de abril, maio, até junho, que é o período ainda que também tem atividade escolar, a gente desenvolve diversas campanhas informativas por meio, né, das redes sociais, do site oficial da corporação. A gente realiza também palestras nas escolas, né, com o público-alvo, principalmente crianças ali de 10 a 11 anos, e também realizamos um trabalho de conscientização junto à comunidade rural e também à comunidade adulta nas cidades, tendo em vista que boa parte dos chamados atendidos pelo Corpo de Bombeiros são em fogo e em vegetação dentro das áreas urbanas, né? Por isso também é importante frisar essa necessidade de se conscientizar a população urbana para que não realize, né, a prática criminosa de incêndio para limpeza de lote, para queima de lixo, como ocorre todas as vezes. E durante a fase de preparação a gente já começa a realizar treinamentos tanto do nosso pessoal, como também treinamento de brigadas, treinamento de proprietários rurais, né, que a gente vai até essas zonas rurais e ensina o proprietário a combater o fogo. Por quê? Porque todo fogo ele começa pequeno. Então, o mais importante é que esse combate ele ocorra ali entre os 15 a 20 primeiros minutos, que é a chance que você tem de conter o avanço daquele fogo. Depois disso, já é uma dificuldade maior, esse fogo vai se alastrando. Então, por isso que é importante também nós realizarmos aí um treinamento com a comunidade rural. E dentro desse treinamento a gente realiza também oficinas de abafadores. Abafadores são aqueles equipamentos, né, que tem uma haste, pode ser de madeira ou de alumínio comprida, e tem uma parte de borracha que a gente chama de flap, que fica na ponta desse abafador, onde a gente usa para combater o fogo, abafando o fogo, né? Então a gente ensina o proprietário rural a fazer o seu próprio abafador de uma maneira mais simples, mais barata, para que ele tenha também esse equipamento para um combate a um princípio de incêndio. Como tem numa edificação um extintor, né? Lá para o incêndio florestal a gente tem um abafador. E a gente prepara também nossos equipamentos e planejamentos. Aí o bombeiro elabora planos de contingência para as unidades de conservação, até que chega, enfim, a fase de resposta. E a fase de resposta é propriamente o emprego de todo o recurso operacional para combater esses incêndios. E aí sim, a gente também tem importantes aliados, que são os avanços tecnológicos, principalmente o monitoramento, né, de focos de calor por satélite, a utilização de drones e outras tecnologias que têm sido agregadas ao trabalho do Corpo de Bombeiros. Muito bom. Então a prevenção ela começa, acima de tudo, pela conscientização da população, não é? Sim. Estatisticamente, 99% das causas de incêndio ela tem origem por uma ação humana. Apenas 1% atribui a uma causa natural, que são os incêndios provocados por raio. E o que não acontece, né, no nosso período de estiagem. Então, durante o período de estiagem, como já diz, né, não tem chuva. Então é o momento em que a gente tem a maior incidência de incêndios e 99% por ação humana. Então por isso é importante esse desenvolvimento dessas ações de conscientização e de educação, né, que contempla desde as crianças, mas também contempla a população adulta. Mas atrelado também a todo esse trabalho, há um trabalho que nós temos fortalecido cada vez mais e tem ampliado a nossa capacidade também com os recursos tecnológicos disponíveis. Como que a tecnologia tem ajudado vocês nesse período? Vocês utilizam satélite, drone, inteligência artificial? Como é que funciona isso?
A gente tem utilizado muito imagens de satélite, né? A imagem de satélite tem ajudado a gente, inclusive, fazer, dentro da fase de preparação, né? Na elaboração dos planos de contingência, o mapeamento daquelas áreas prioritárias de proteção, como é o caso do nosso Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. Então, com base em imagens satélites e coordenadas geográficas, né, a gente georreferencia um mapa dentro de uma perspectiva tática, onde a gente tem informações que são essenciais para a prevenção, mas também para o combate, como a existência de aceros, né, a existência de acessos, pontos de captação de água, pontos de inflexão, possível inflexão do incêndio, né, onde a gente sabe que em determinado local é uma janela de oportunidade para uma aplicação de uma manobra de combate que pode surtir um efeito tático melhor no controle desse incêndio. Mas também a gente usa para o cadastramento de propriedades rurais. Então, hoje as propriedades rurais elas estão georreferenciadas, cadastradas, né, por meio do cadastramento rural, e isso facilita também, nós temos informações para chegar a determinadas propriedades quando somos chamados, né, para combater o incêndio. Esses mapas georreferenciados também têm servido aos nossos bombeiros para que eles se orientem no campo durante as ações de combate, por meio de aplicativos de navegação offline, onde o bombeiro ele recebe da sala de situação esse mapa, já com a localização do incêndio, com informações importantes para a condução do combate, como também para a segurança do bombeiro, e ali ele avança já com o celular, né, com o smartphone, se orientando e tendo uma melhor leitura do terreno para a aplicação do combate. Além disso, ainda tem os sistemas que estão cada vez mais aprimorados, que é o de detecção de focos de calor, né, por satélite. Então, agora mesmo, nesse horário, se há um princípio de incêndio, o satélite pode detectar e a gente recebe a notificação daquela detecção. Então existe um aplicativo desenvolvido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que é o monitor de queimadas. Então ele já trata as informações daqueles focos de calor, e a nossa central de bombeiros, aqui em Caldas Novas, quando tem algum foco de calor na nossa área de atuação, que as informações são tratadas, né, e reportadas para nós já com maior precisão, a gente recebe lá na tela a informação do foco de calor, onde a gente já tem ali tudo georreferenciado, as coordenadas, em que a gente já pode despachar uma equipe para averiguação e, conforme a situação, efetuar o combate. Então, são, dentre outros diversos instrumentos, né, como drones. Drones também têm auxiliado substancialmente o trabalho do Corpo de Bombeiros, né, porque a gente utiliza esses drones, e o Corpo de Bombeiros hoje conta também com drones com câmeras térmicas, onde a gente, né, consegue fazer um reconhecimento melhor, com melhor eficiência da área do incêndio, para então também aplicar as táticas de combate de uma forma mais efetiva e mais segura para os nossos bombeiros. Certo, então nesse sistema de satélite vocês recebem a notificação do incêndio antes mesmo de alguém denunciar? Aí tem mais precisão, sabe exatamente onde que é? Sim, porque esses focos de calor detectados, eles são automaticamente, né, informados, e aquela informação já consta ali com as coordenadas geográficas daquele foco de calor. E aí, como auxílio, por exemplo, quando chega uma detecção de incêndio num determinado local, por meio do mapeamento, do georreferenciamento das propriedades rurais, por meio do cadastro rural, a nossa sala de situação ela tem condição de verificou ali pela coordenada, faz o cruzamento de dados com qual propriedade rural aquele foco de calor está localizado, e no cadastramento a gente tem ali quem que é o proprietário, qual que é o telefone, a gente tem condição de ligar lá e verificar qual que é a situação. Ó, detectou aqui um foco de calor, está dentro da sua propriedade, o que está acontecendo? E aí ele vai informar, né? Não, aqui realmente é um incêndio, né? Ou então, não, a gente está realizando aqui uma queima controlada, se tiver devidamente autorizado pelo órgão de meio ambiente. Lembrando que nos períodos críticos, né, de julho para frente, de julho, agosto, setembro até outubro, normalmente o governo do estado ele faz um decreto estabelecendo um período proibitivo, onde todas as autorizações de queima são suspensas
e o uso do fogo ele fica terminantemente proibido em todo o estado. Entendi. E vocês costumam estabelecer parcerias entre órgãos ambientais, ONGs? Sim, dentro desse planejamento, né? Também na perspectiva dos planos de contingência, nós temos também os planos de auxílio mútuo. E aqui em Caldas Novas isso funciona muito bem por meio da parceria com a Prefeitura, que hoje a gente tem efetivo em Caldas Novas uma Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, e a Defesa Civil ela faz articulação entre as diversas estruturas, né? Tanto do município como também de órgãos de outras esferas que estão no município e mobilizam recursos que são necessários ao apoio da ação de resposta ao desastre, né? No caso do incêndio florestal, apoiando o Corpo de Bombeiros. Então, diversas situações em que a gente despacha o recurso do Corpo de Bombeiros para o combate, a gente aciona a Defesa Civil e eles nos apoiam com caminhões-pipas, com maquinários, né? Com o pessoal também dando suporte. Tem situações que às vezes os incêndios comprometem as redes, né, de distribuição de energia elétrica. A Defesa Civil já articula isso, tem até um grupo, é mais um benefício da tecnologia, né? Nós temos um grupo de WhatsApp, que é a Defesa Civil Operacional Caldas Novas, onde a gente lança ali as informações, a necessidade de apoio e logo os órgãos ali envolvidos naquele grupo se mobilizam, como é o caso, por exemplo, uma situação que eu estava mencionando aqui sobre um problema na rede elétrica, a Equatorial já é acionada, né? Se a gente tem alguma situação que precisa de um apoio do carro-pipa, o DEMAI já nos apoia, e tem também organizações não governamentais, brigadas voluntárias que também apoiam o trabalho do Corpo de Bombeiros. Aqui em Caldas Novas nós temos uma brigada de combate a incêndio florestal, assim que é denominada, é uma organização não governamental, composta por brigadistas voluntários, que sempre que necessário a gente aciona, eles se somam à nossa equipe e nos ajudam a combater os incêndios. Então, até numa perspectiva de prioridade de proteção à unidade de conservação, né, que é a Serra de Caldas, a gente tem um protocolo em que no incêndio próximo à serra a gente soma todos os esforços possíveis para combater aquele incêndio. Hoje, inclusive, o parque também tem uma brigada própria, né? E essa brigada, ela também faz parte desse sistema que a gente utiliza para combater e enfrentar os incêndios florestais. Entendi, muito interessante, Major. É isso, muito obrigada pela atenção do senhor. E agora nós vamos passar aí para Ana Júlia, que vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre as queimadas. As queimadas no Cerrado causam impactos devastadores. Animais perdem seus habitats, os solos ficam menos férteis e o ar fica poluído, prejudicando a saúde da população. Nós devemos muito preservar o bioma do Cerrado, porque ele é muito importante. Preservar o bioma do Cerrado é preservar o futuro do país. Então, gente, você sabia que o fogo, em pequenas proporções e controlado, faz parte do ciclo natural do Cerrado? Algumas plantas, inclusive, determinam do calor para germinar. Mas o problema está no desequilíbrio. O fogo descontrolado, causado pelo ser humano, né, que no caso é a gente, destrói tudo. E hoje o Corpo de Bombeiros conta com tecnologias com drones e satélites para monitorar áreas de risco e agir com mais rapidez. Muita gente ainda acha que queimadas são coisa da natureza, mas na verdade é que mais de 90% delas são causadas por ação humana, seja jogando bituca de cigarro na estrada, queimando lixo no quintal ou até colocando fogo em terreno baldio para limpar. Essas atitudes colocam em risco vidas humanas, animais e até abastecimento de água, porque o fogo atinge nascentes e córregos. O Cerrado é um dos biomas mais ricos do mundo. Quando você provoca uma queimada, não está só queimando mato, está destruindo muitas espécies que só existem aqui. E o pior, a fumaça das queimadas afeta diretamente crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Ou seja, pode parecer pouco, mas na verdade pode até matar. Quer ajudar de verdade? Então anota aí. Nunca queime lixo, folhas secas ou mato, especialmente no tempo seco. Nada de fogueira em áreas verdes. Bituca de cigarro no chão? Nem pensar. Viu fumaça ou fogo? Liga 193 na hora. Fogo não é brincadeira.
é crime, é destruição, mas a prevenção começa com você. Boa tarde, Lavínia, tudo bem? Boa tarde, pessoal aqui do Colégio Prêmio. Esse aqui é uma caminhonete, né, uma viatura equipada para combate a incêndio florestal, né? Ela é uma viatura tipo ASA. ASA significa Auto Suporte Avançado, Auto Socorro Avançado, Auto Socorro Avançado, ASA. E essa ASA especificamente ela está equipada com kit picape, que é um tanque onde tem ali uma capacidade para 550 litros de água e um motor, né, uma motobomba aqui, um motor para bombear a água do tanque para a mangueira, alimentando a mangueira com a água e também colocando pressão nessa água para ela sair de forma pressurizada, de sair em uma forma de jato. E aí essa viatura nós utilizamos ela para combates florestais de uma forma geral, né? Combates em vegetação, vamos usar esse termo que vai se aplicar melhor. A gente utiliza ela para combates em vegetação de uma forma geral. Como assim? Por exemplo, incêndios em lotes baldios. Aqui em Caldas Novas acontece muito, vocês já devem ter percebido por aí. Acontece um incêndio em lote baldio, a gente chega ali, tem muito mato, muita arbusto, né, muita vegetação queimando. Nós damos a partida no motor aqui, no kit picape, na bomba, já pressurizamos a água e já iniciamos o combate direto, né, através de resfriamento com a água. E ali a gente atua até que o incêndio seja extinto. De igual forma a um lote baldio, essa viatura também pode atuar em parques, por exemplo, na Serra de Caldas. É uma viatura traçada, né, 4x4, ela é uma viatura off-road e ela pode sim subir na Serra de Caldas em locais onde tem acesso e a gente pode sim efetuar combates ali nos locais onde a viatura conseguir chegar, porque o terreno de Caldas, né, da Serra de Caldas ali do Pescanto, é muito acidentado, é muito cheio de ravinas e grotas e vales e obviamente carro nenhum anda nesses locais, aí a viatura também não, mas locais onde tem acesso por carro, essa viatura chega e a gente consegue efetuar o combate. Agora a gente vai demonstrar aqui como é que funciona essa viatura. Estou aqui sendo auxiliado pelo Nascimento e pelo Sérgio Silva, bem? Já pega os vídeos. Todo mundo conseguiu perceber aí como é que funciona o equipamento, né? O kit picape com o tanque, a bomba.
É dessa forma. Aperta aí o Sérgio. Olha lá, aquele ali é o jato comum dessa viatura, só com o tanque. Então assim, com esse tipo de jato a gente não consegue efetuar nenhum tipo de combate. Mas aí com o motor ligado, como vocês viram anteriormente na aplicação, né, da técnica, o jato sai com força, sai com potência e a gente consegue efetuar o combate. Tudo bem? Obrigadão. Nada. Foi esse o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Agradeço ao 9º Corpo de Bombeiros de Caldas Novas, Goiás, por nos receber. E é isso, até a próxima. Nossa, gente, pega o Lucas. E com a chegada do período de estiagem, vem... Peraí. Tenta. O titio. É titio? É homem ou mulher? Não dá pra enxergar. É véi?